50, né? Versículo 12. Diz assim: se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. O que a gente vive hoje não é nem colocar Deus de lado, é dizer simplesmente Deus não existe, e a partir do momento que Deus não existe, quem existe somos nós, e a nossa vida ela vai dentro de si mesma, e não tem nada extra além disso. Mas a gente busca para dentro de si a razão da nossa existência e a forma como qual nós vamos viver e sobreviver. Nós queremos declarar não apenas essa situação, mas a autossuficiência. E a nossa autossuficiência, ela maqueia a nossa insuficiência enquanto homens. Ela maqueia essa insuficiência nossa. Lógico que você tem importância, lógico que você é alguém, né, que tem a sua relevância diante de Deus, mas eu quero lembrar você, Deus não precisa de ninguém. O único que é autossuficiente é Deus. As igrejas estão tentando de tantas formas atrair o homem. O foco do altar é atrair o homem. E a gente não entende que o foco do culto é prestar um culto ao Deus soberano. Porque hoje a maior parte das nossas igrejas tem buscado atrair pessoas para valorizar a própria igreja, para engrandecer o nome do pastor, para fortalecer o ministério, e esquece que a igreja é a referência, a igreja é a embaixada do reino de Deus nessa terra. O reino é de Deus, nós apenas representamos, nós não somos Deus, nós não temos autoridade em nós mesmos, porque a autoridade da igreja reside no nome daquele na qual a igreja está firmada, é fundada. O nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega. A gente aprende que Deus não precisa da gente e que é a gente que precisa de Deus na hora que a gente foca em nós e a gente afunda por causa das nossas próprias fraquezas e esquece que a gente tem que depender dele. Como é que foi que Deus entregou Jericó a Josué? O povo foi lá para tacar pedra, derrubar a muralha? Não foi Deus? Sabe por quê? Porque Deus não precisa de exército. Deus não precisa de influência de A, de B e de C. Deus não precisa disso, daquilo outro. Deus usa quem quer, quando quer, na hora que quer. Deus não precisa de você, Deus precisa dele mesmo. E quando ele quer usar, até uma pedra abre a boca e fala, até uma mula profetiza. Tem gente que acha que é vaso porque deu uma profecia de uma vez. Se eu só lembrar você, Saul também profetizou. Sabe por quê? Porque Deus é Deus e ele faz como ele quer. Ele não depende do homem. O povo de Israel naquela hora ali fracassou por um motivo apenas. Ao invés de olhar para Deus, que garantiu que ia dar a terra a eles tiraram os olhos de Deus e olharam para si mesmos. Na hora que você olha para você, hoje está muito difícil da gente ver nossas falhas, né? Hoje está muito difícil da gente ver nossas fraquezas, porque o que a gente ouve, o que a gente vê é a influência do que você pode, você vai, você consegue, você é isso, você é aquilo. Sozinho você não pode, você não vai, você não consegue. Mas eles olharam para si e eles afundaram. Volta os olhos para Jesus, que aí vai dar certo. Deus não precisa da gente. E a gente aprende isso quando a gente foca em nós mesmos. E a gente foca nas nossas fortalezas. Josué
havia enfrentado uma dura transição. Você já imaginou? Moisés era o grande libertador, Moisés era o cara, Moisés era alguém que era aclamado, unanimidade, e de repente Moisés, meu servo, é morto. Josué, eis que eu vou fazer você atravessar o povo, eis que eu vou te usar. Então Josué é pego, apesar dele saber que era ele, o tranco foi grande. Mas Deus diz, olha, eu serei contigo, como eu fui com Moisés. É o que Deus fala com Josué. Mas eu quero lembrar você que Moisés também teve algumas derrotas. Moisés teve alguns momentos no qual o povo fracassou como povo. A gente acabou de citar um. Eles ficaram rodando no deserto, perdidos, nômades, para morrer toda aquela geração incrédula, porque em vez de olhar para Jesus, olharam para suas próprias fraquezas. Meu filho, tira os olhos de você. Ainda que você seja o bambambam da história, ainda que você seja o competente, o rico, o inteligente, o bonito, basta uma doença botar você em cima de uma cama que você vai entender que nem sua higiene você consegue fazer. Entendeu? Josué entra, atravessa o Jordão. Deus usou Moisés para abrir o Mar Vermelho, Deus usa Josué para abrir o Rio Jordão. Eles vão ganhando aqui, vão ganhando ali. Nós ganhamos. Olha, a coisa mais impressionante é quando você está na prova. Quando você está na prova, você fica crente. Não é? Todo mundo na prova fica crente, quando não desvia. Quando não desvia, está lá crente, ora, jejua, pede oração para os irmãos, bota o bilhete, bota o papelzinho para Jesus, vai na campanha aqui, vai na campanha ali, até acorda de madrugada para orar. É uma bênção. Aí Jesus vem e derruba as muralhas de Jericó. Sabe o que acontece? Esqueceu. Esquece que estava na prova, esquece que era crente. Volta à vida de antes. Volta a ser como era. E esquece que se não for Deus para abrir o mar, a gente não atravessa. Se não for Deus para abrir o rio, a gente não atravessa. Se não for Deus para derrubar a muralha, a gente não vence. Se não for Deus para dar o fôlego de vida, a gente não está de pé. Porque Deus não precisa de você. E nem de mim. E Josué estava vindo nessa toada. Tudo dá certo. Então vamos que vamos. A gente está podendo, né? E aí eles vão para uma cidade chamada Ai. Eu até meu óculos está fraco, está precisando de mudar grau. E eu tentei entender se era Ai ou era Ai. É Ai. Ai mesmo, que significa ruína. Aí Josué reúne o povo. Fala assim, olha, a gente está bem. Estamos fortes, a gente ganha tudo. Nós somos igual gafanhoto, a gente chega e destrói tudo. A gente esquece que é a mão de Deus que faz. Meu irmão, não esqueça de onde você veio e quem te trouxe até aqui. Que a gente esquece. Foi pobre de comer farinha com rapadura. Aí hoje está comendo caviar. E esquece que comeu farinha com rapadura. Não é assim? Não esqueça de onde você veio, não. Porque você vai entender que se você chegou aqui, não foi por você, foi porque Deus teve misericórdia da sua vida e mudou a sua história até aqui. Eu não assisto TV aberta, é muito difícil, mas ontem eu estava mexendo no computador, procurando um monte de coisa, montando um monte de coisa no computador, e deixei a televisão no meu escritório aberta, ligada, e foi passando, aí entrou o Caldeirão do Hulk. E ele estava entrevistando quem ontem? Pode falar, que eu sei que você viu. Eu estou dizendo que eu vi, qual o problema de você ter visto? Ivete.
E aí, no final, eles fizeram um negócio, e aí eu parei nessa hora tudo, arredei a cadeira para trás e fui assistir. Eu até chorei, fiquei emocionado. Eu ando tão besta com essas coisas, que assim, eu choro em filme. E aí eles pegaram, reconstruíram a sala do apartamento de quando eles eram criança, há 30 anos atrás. Quando a família veio toda lá de Juazeiro para Salvador. E aí ela entrou, chorou, eu chorei, todo mundo chorou, foi uma coisa. E aí o que eu achei bacana, sabe o que foi? A mulher é milionária, ela é Ivete, entendeu? É assim, a estrela de primeira grandeza no país, ela não precisa provar nada para ninguém. Ela pode esquecer o que ela passou, ela não tem que dizer as lutas que ela teve, ela não tem que falar da miséria que ela viveu. E ela contou tanta coisa da infância e da adolescência, e até que tinha passado fome, que catava moedinha para comprar comida. Sabe? E eu achei interessante. E eu acho que é porque, assim, você vê muito o perfil dela, tem muita artista bestinha, idiotinha, inclusive artista crente, né? E assim, você vê que ela não tem muito, ela está na galera, ela está ali, né? Ela não tem muita papa na língua. A pessoa, quando é assim, é mais sincera. E ela falou assim, eu nunca pensei em fazer sucesso, eu pensava em cantar. O cantar era uma coisa, uma dentro da minha vida. E aí, quando eu vi ela contando a história da família, da mãe, quando o pai morreu, quando o irmão morreu, que a mãe ficou deprimida, que eles perderam tudo, que tiveram que vender quem tinha. A gente esquece, meu filho, quem a gente é. Não esqueça seu passado, não. Teve um dia que eu saí sozinho de casa e eu fui visitar alguns lugares que eu morei aqui em Brasília, quando a gente tinha pouco recurso quando eu era criança. E eu fiquei feliz de ver o tanto que Deus foi abençoando meus pais, abençoando a história da minha casa. Trabalho e suor fazem bem a qualquer um. E a gente esquece que se a gente hoje venceu, não é porque você é o bambambam da história. Você venceu porque Deus olhou e falou assim, vou deixar vencer. E Josué estava nessa. Ganhamos Jericó, ganhamos tudo, abrimos o rio, o povo todo passou, a gente está sendo tal. Vamos, pai. Olha, é uma corrutelazinha. Vai dar nada. Manda meia dúzia de pebazinho lá e vai dar certo. Pega 2.000. Tem 100.000 no exército, manda 2.000 soldados. 2.000 soldados acaba com tudo, a gente já liquida. Você lê o texto, ninguém orou, ninguém falou de Deus, ninguém consultou Deus, se devia, se não devia. Sabe por quê? Porque eu estou podendo. Tem dinheiro. O povo da carne não tinha dinheiro outro dia desse? Daqui a um pouco vocês vão ver. Porque vai. Do jeito que vem, vai. E o exército foi. Uma tropazinha de 2.000. Eles dão conta. Sabe o que aconteceu? Ai se levantou e botou o povo de Israel para correr. Matou 36, porque é engraçado o judeu como conta a história, né? Quando eles estão ganhando a guerra, fala assim, porque nós matamos 10.000 dos soldados de lá. Quando é do lado de cá, fala assim, não, eles feriram 36. O escritor é muito... né? Foram 36 feridos que saíram correndo. O exército está lá, até botaram lá para dizer que eu não estou mentindo. Os homens de Ai mataram deles cerca de 36. Perseguiram desde a porta até sabe Deus onde. Bateram em descida. E o coração do povo se derreteu como água. Meu filho, era uma cidadezinha desse tamanho. Eles tinham acabado de derrotar Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. Pá, Jericó, pá, Jericó. Não é assim? Caiu muralha, mataram todo mundo. A cidade era rica, pegaram tudo da cidade. Está lá.
Esse é um exército temido. Depois de 40 anos, a gente conseguiu se organizar. Então, agora a gente que manda. Não, meu filho. Não consulta Deus não antes de ir para a guerra, para tu ver o que, é que tu vai acontecer na sua vida. Deus não precisa da sua força para fazer você ganhar, não. Entendeu? Deus precisa que você busque a Ele. A Bíblia fala no Salmo 50 que Deus não estava interessado no sacrifício de bois. Deus estava interessado no sacrifício de adoração. Sabe como é que você ganha a batalha? Olhando para Ele, falou assim: a vitória é tua, a vitória é tua. O Senhor é o braço forte, o Senhor é o meu guardador, o Senhor é o meu protetor, o Senhor é o meu capitão, o Senhor é o meu comandante, o Senhor é a fortaleza da minha alma, o Senhor é o meu alto rochedo, o Senhor é o meu alto refúgio. É assim que você ganha a batalha. Porque se você não esquece, você não esqueceu, quando o povo de Israel foi lá para derrubar Jericó, Deus falou: bota o povo para tocar na frente. Dá glória. Dá glória a quem tem glória. Dá glória àquele que é digno de receber toda a glória. Dá glória a Ele. O povo de Israel foi se apoiar nele mesmo. Não, nós temos exército, manda. Voltaram com o rabinho entre as pernas. O povo inteiro se abalou. Se abalou porque deixaram de vigiar. Porque tinha um cidadão chamado Acã, que tinha aberto uma ferida no meio do povo, que tinha contaminado o arraial. Uma nação inteira perde uma guerra por causa de um cidadão. Vá orar, meu irmão, e entender que o Senhor é quem te sustém. E é Ele quem abre o mar, é Ele quem derruba Jericó, é Ele quem te entrega Ai na sua mão. Não é você, porque Deus não precisa de você. E para a gente fechar, lá no Novo Testamento, em Marcos, capítulo 9, versículo 17. Diz assim: e um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, ele espuma, rilha os dentes, vai defiando. Aí o mico: roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Você lembra quando você era criança, que você fazia besteira, e um coleguinha da escola dizia: foi ele? Ou então o irmão quebra o negócio, esconde, aí o outro chega e fala assim: foi ele? Tipo assim, Odemar. É isso. Pois o cara chegou e falou assim: olha, eu fui falar com os seus discípulos que seguem você, para eles expulsarem o tal do demônio que estava incorporando meu filho. Mas os seus discípulos não puderam. Sabe por quê? Porque os discípulos não podem expulsar demônios. Como assim, pastor? Por eles mesmos, eles não têm autoridade, nem força, nem poder. Nem eu, nem você. Tu leva uma surra de Satanás, se for mexer com cão. A diferença é: ao nome de Jesus, a cobertura do sangue e a autoridade neste nome, e os infernos e os demônios se estremecem quando ouvem falar Jesus. E aí Jesus olha e fala assim: geração incrédula. É igual a Atos dos Apóstolos, acho capítulo 19, que Paulo está lá e um povo vai expulsar demônios, uns judeus que eram exorcistas. Foram expulsar demônios. E eles foram expulsar demônios. Fala assim: nós esconjuramos você, Satanás, no nome do Jesus que o Paulo serve. O capeta não saiu, pelo contrário, deu uma surra nos exorcistas, que eles saíram nus, envergonhados, todo arranhado e lanhado. Meu irmão,
Deus não precisa de você para fazer a obra. Ele não precisa de mim para fazer a obra. Se não tiver ninguém aqui, ele vai fazer a madeira do púlpito abrir a boca e falar. Enquanto a gente mantém uma postura soberba, arrogante, petulante, se achando melhor do que os outros, uma das piores coisas, uma das piores doenças que existe na vida do cristão, chama-se vaidade espiritual. Se você nunca assistiu O Advogado do Diabo, baixa, hoje você não pega mais nada, porque não tem nem mais locadora, né? Baixa e vai assistir. No final, o capeta fala: pecado que eu mais gosto é o quê? A vaidade. Porque a gente se acha muito autossuficiente. Quanto mais você sabe, quanto mais você conhece, quanto mais você tem. Isso no meio secular. Na igreja, quanto mais poder eu tenho, quanto mais paralítico eu levanto, quanto mais salvo eu fiz. Deus não precisa. Deus já era Deus antes do mundo existir. Quem criou foi Ele. Deus já era Deus antes do universo existir. Deus resolveu criar. E Ele diz: olha, se eu tivesse, não é se eu tiver fome. Não dá para imaginar Deus com fome. Volta lá, Salmo 50, 12. Se eu tivesse fome. Porque às vezes a gente ouve as mensagens que mexem tanto com a nossa alma, né? Aquece o nosso coração. Quando o pastor fala, Deus precisa de você. Missões então, não é? É o que a gente mais fala, Deus precisa de você. Deus não precisa de você. Porque se você não estiver disposto, Deus vai levantar outro. Entendeu? Você está achando que a obra vai parar mesmo por causa sua e minha? Você deixa de fazer, Deus bota outro na jogada. A roda gira, o mundo gira, as coisas passam e Deus não fica parado nem preso a ninguém. Não dá para imaginar Deus com fome. Se eu estiver com fome, eu vou pedir que você asse um boi para eu comer. É mais ou menos essa ideia que o povo tinha. Deus, Ele não tem... Eu vou lhe explicar uma coisa. Deus não tem necessidades. Sabe a necessidade que você tem de comer, de beber, de dormir, de vestir, de se agasalhar, de ser amado, de amar, de ser incluído, de se sentir aconchegado? Deus não tem. Meu filho, infelizmente, da tristeza de muita gente, Deus não tem necessidades. E aí Deus vira e fala assim: olha, se eu tivesse fome, você seria a última pessoa que ia procurar. Se eu tivesse fome, eu sequer ia te dizer que eu estava com fome. Sabe por quê? Porque tudo é meu. Tudo é meu. Você chega na sua casa, a casa é sua. Você está com fome, você abre a despensa e você pega o que você quiser. Porque a casa é sua, é você que paga. Não é assim? Vai ser estranho eu chegar a primeira vez na sua casa e lá na sua despensa, abrir a despensa, abrir sua geladeira e mexer nas suas coisas. Mas você que é dono da casa, você faz. Deus é o dono. E eu estou falando desde o início. Uma coisa que é negativa e pesada, aparentemente. Eu disse, repeti e eu anotei várias vezes no meu papelzinho: Deus não precisa da gente. Deus não precisa de nós. Deus nos ama. É diferente. Entendeu? Ele não precisa de mim para dar vitória A, B ou C. Ele não precisa de mim. Ele não precisa da minha pessoa para poder ter a obra feita.
mas Deus me ama. Tem coisa pior do que gente interesseira? E agora você vai entender Deus. Tem coisa pior do que gente que chega perto de você, monta no seu cangote, porque você tem condição, porque você pode, e a pessoa usa e abusa de você? Quem é que gosta disso? Quem é que gosta de amigo interesseiro que está com você só porque você tem? Quando a gente é jovem, quebrado, que anda com turma, às vezes um consegue um carro. Aí todo mundo quer ser amigo daquele que tem um carro. Entendeu? Deus, Ele não necessita, Ele não precisa, Ele não tem interesse. O que é que eu posso dar para Deus e o que é que você pode dar para Deus? Para comprar Deus. Deus, Ele ama sem interesses. Ele falou assim, ó, você não tem nada. Você não pode nada em você mesmo. Você não sabe nem o segundo imediato o que vai acontecer. Quanto mais o dia de amanhã. Você não tem força em você mesmo. Se não for eu fazendo, você não consegue. E apesar de você não me dar nada e não poder me dar nada, eu te amo. E o meu amor é sincero, porque mesmo não valendo nada, eu gosto de você. Entendeu agora? Essa música cabe pra gente. Eu sou pobre, pecador, carente, necessitado. Evangelho, meu irmão, não é para quem se acha. Desculpa. Não falar o quão difícil é que o rico entre no reino dos céus. Não é o rico só de dinheiro, é aquele que se acha autossuficiente em tudo. Ele tem demais, que não precisa. Deus, Ele quer. É aquele carente, quebrado, necessitado, deprimido, arrasado, enfermo, incapaz. Evangelho é para os derrotados. Evangelho é para os fracassados. Evangelho para aqueles que entendem que sem Jesus eles são pobres, miseráveis e nus. E foi por nós, esses que Deus não precisa para fazer nada, que Deus amou de tal maneira que enviou Jesus. Deus não precisa, Deus ama. E se a gente estiver disposto, Deus usa. Mas eu digo a você, sem Ele nada somos, sem Ele nada podemos. E se eu posso resumir tudo, é que apesar de tudo isso, apesar de toda a nossa situação, Deus nos ama. Amém? Vamos ficar de pé.